A cada ano que passa, os celulares têm evoluído cada vez mais e uma das principais diferenças no mercado tem ficado cada vez menor, que é a diferença entre celulares intermediários e os dispositivos de elite. E esse fenômeno acaba sendo performado aqui também nesse comparativo entre o Moto G86 e o Xiaomi Poco M8 Pro. Ambos os dispositivos não apenas disputam a preferência do consumidor em termos de custo-benefício, mas nós temos aqui dois celulares que conseguem trazer o melhor aqui que encontramos em eficiência energética, engenharia dos materiais, processamento, mas é claro, mirando também um custo acessível ao consumidor. Então nós temos aqui dois celulares interessantes que abordaremos no comparativo completo de hoje para responder à pergunta sobre qual dos dois vale mais a pena, qual dos dois você deve comprar. Nesse comparativo a gente vai dar uma olhada sobre isso. Já te convido a se inscrever no canal antes de tudo e me dizer aqui nos comentários se você já tem algum desses, como tem sido a sua experiência. Afinal, dessa maneira você ajuda outras pessoas a decidirem se vale a pena ou não comprar, tá certo? Vamos, enfim, deixar de comentar sobre Vamos, enfim, deixar de enrolação e passar a comentar primeiramente sobre a estética e a engenharia por trás desses celulares. Como você pode perceber, temos aqui dois dispositivos que trazem aspectos diferentes aqui na parte do design, mas que não se tratam apenas de mera aparência. Por exemplo, começando aqui com o Moto G86, nós temos um dispositivo que apresenta um marco aqui da linha Moto G ao adotar esse acabamento em couro vegano. Aqui um polímero de silicone que não apenas confere uma textura sofisticada, mas que também melhora a ergonomia e a aderência desse dispositivo, reduzindo o risco de quedas acidentais, por exemplo. Você tem aqui uma melhor aderência ao segurar esse celular, dada a essa textura na parte de trás, tá certo? Temos aqui um celular que vem disponível em cores curadas pela parceria com a Pantone. Nós temos aqui um diferencial estratégico, digamos assim, na linha de dispositivos feita pela Motorola sob essa parceria. No entanto, o verdadeiro destaque técnico aqui reside na resistência desse celular, tá certo? Nós temos o Moto G86, que é um dos poucos em sua classe de intermediários que ostenta certificação IP69. Nós temos aqui uma proteção contra jatos d'água de alta pressão e alta temperatura, além, é claro, da possibilidade de você mergulhar esse dispositivo em água doce graças à certificação IP68. Complementando tudo isso, esse celular ainda vem com certificação militar contra quedas. Testes de choque foram feitos por aqui, de variações térmicas extremas, testes de vibração. Então, posicionam aqui o Moto G86 como uma ferramenta robusta para pessoas que utilizam o celular em ambientes hostis, por exemplo, ambientes ali externos, onde você talvez possa acabar tendo situações ali não muito agradáveis, digamos assim, quedas do celular, ou então chuva forte, poeira acidental. Situações assim, é bom ter um dispositivo como esse que acaba te protegendo contra esse tipo de situação. Em contrapartida, o Xiaomi Poco M8 Pro, como você percebe por aqui, ele segue uma linha de design que prioriza a elegância mais minimalista e a redução da espessura. Temos um celular aqui que vem integrando uma bateria de proporções massivas, porém sem você perceber esse aumento aqui na parte, digamos assim, na parte da espessura desse celular, tá certo? O Poco M8 Pro utiliza aqui um chassi que equilibra polímero de alta resistência e vidro também, mas apresentando aqui um peso de 205 gramas, o que torna ele ligeiramente mais denso do que nós temos aqui no Moto G86 padrão, porém ainda confortável para o uso prolongado, tá certo? A Xiaomi também elevou o padrão de proteção da linha Poco, equipando o M8 Pro com certificações IP68 e IP69, se equiparando à Motorola
na resistência contra elementos externos como água, poeira e tudo mais. A escolha do vidro frontal também demonstra uma prioridade por durabilidade, visto que aqui nós temos o Gorilla Glass Victus 2, conhecido aí na indústria por sua resistência superior a riscos e impactos em superfícies mais duras, protegendo o seu celular contra, por exemplo, aquela quebra acidental da nossa tela quando a gente derruba o celular de forma acidental. Inclusive, ele acaba sendo melhor nesse sentido do que o Gorilla Glass 7i presente no celular da Motorola, tá certo? Nós temos aqui uma disparidade entre os dois celulares, tanto a questão de dimensões e o peso refletindo aqui a diferença nas capacidades de bateria e no sistema de resfriamento interno do celular da Xiaomi. O Moto G86 é notavelmente mais fino e mais leve nesse celular aqui, na sua versão padrão, visando ali tanto a portabilidade como o uso, uma espécie de custo-benefício, digamos assim. Já o Poco M8 Pro acaba priorizando aqui um corpo mais volumoso em troca de uma experiência mais imersiva em uma autonomia que desafia os padrões da indústria. Mas além aqui de comentar sobre as dimensões, sobre o acabamento e resistência, precisamos falar sobre as telas, o display e a revolução que encontramos por aqui. Afinal, o display se tornou um dos principais campos de batalha para o consumo de mídia e jogos. Nós sabemos que cada vez mais as pessoas têm consumido aqui pelo celular ao invés de simplesmente assistir no notebook, na TV ou situações parecidas. E tanto a Motorola como a Xiaomi prestaram atenção nisso e resolveram abandonar o Full HD convencional em favor da resolução 1.5K presente por aqui. Então você percebe tanto no Moto G86 como no Poco M8 Pro, um salto técnico que permite uma densidade de pixels maior, se aproximando aqui dos modelos topo de linha, por exemplo, como eu tinha dito antes no começo do vídeo. Nós temos uma nitidez para celulares intermediários que se aproxima do excepcional, garantindo aqui um bom nível de detalhes sem um consumo energético exagerado das telas 4K, por exemplo. O Moto G86 introduz um painel POLED de 6.67 polegadas, mostrando para você dar uma olhadinha aqui comigo. Ele vem com resolução 2712 por 1220, resultando aqui em 446 pixels por polegada, tá certo? E o grande diferencial aqui da Motorola é a questão da iluminação, da luminância presente nesse dispositivo. Eu aumentei aqui o brilho para você dar uma olhada e nós temos um pico de brilho prometido em 4.500 nits, o que define esse celular aqui sob a luz solar direta, por exemplo, como um dos dispositivos com maior nível de luz presentes na categoria, se não dos celulares conhecidos até então, tá certo? Nós temos aqui realmente uma tela extremamente brilhante que chama a atenção por onde passa e com certeza, independente da situação que você estiver, seja por exemplo em uso interno ou naquele sol do meio-dia, você terá uma boa experiência sem precisar aqui estar forçando a visão para enxergar o que é que se passa na sua tela, tá? Outros pontos interessantes aqui do G86 dizem respeito a, por exemplo, a tecnologia Smart Water Touch. Você consegue aqui, mesmo com a mão molhada após o banho, por exemplo, mexer no seu celular sem ficar com aquele toque estranho, sem às vezes conseguir mexer direito graças à mão molhada, por exemplo, que habilita aqui, de certo modo, uma funcionalidade que permite você ter um uso mais prolongado, ainda que esteja, por exemplo, saindo da piscina ou tenha acabado de lavar as mãos, você ainda assim consegue usar o celular sem dor de cabeça. O Poco M8 Pro responde a tudo isso com um display Crystal Rest AMOLED de 6.83 polegadas. Então nós temos aqui um celular que vem com um display maior do que nós encontramos na Motorola. Eu vou até aumentar o brilho aqui para você dar uma olhada, pois esse celular, além de oferecer uma área de visualização significativamente maior, ele também traz aqui uma resolução 2772
por 1280 pixels, mantendo a densidade na faixa dos 447, beleza? Apesar do brilho de pico ser inferior ao da Motorola em termos nominais, ele ainda é um pico de brilho muito interessante de 3200 nits. Então, de certo modo, você ainda terá uma experiência muito legal aqui no Poco M8 Pro em termos de iluminação e conforto visual, independente do cenário em que você esteja, tá? Esse celular também implementa aqui funções interessantes para você que gosta de jogar, por exemplo. Se o seu intuito ao comprar um dispositivo não é somente consumir redes sociais, TikTok, os vídeos do Comparador Tech, por exemplo, mas se você quer principalmente um dispositivo para jogar e gostou já dessa tela ser maior nesse sentido, você tendo uma visibilidade melhor nessa função, nós temos aqui também uma taxa de amostragem superior, com 480 Hz em torno de amostragem padrão e picos de quase 2560 no modo Game Turbo. Então nós temos uma resposta quase instantânea aos comandos do usuário, o que é um fator crítico em jogos de reflexo rápido, como o COD ou PUBG, por exemplo. Nós temos aqui pontos interessantes e enquanto o Moto G86 conta aqui com uma tela fluida de 120 Hz de atualização, ele acaba focando mais na suavidade das animações da interface e na precisão sob condições climáticas adversas, enquanto o Poco consegue oferecer esse tipo de, digamos assim, experiência para um público que precisa de respostas rápidas. Agora, já que a gente comentou sobre jogos, não é nada mais interessante falarmos também sobre performance. Nós temos aqui dois celulares que trazem chips interessantes, por exemplo, o Moto G86 é equipado com o MediaTek Dimensity 7300 e ele é acompanhado por 8 ou 12 GB de memória RAM física. Agora, se você quiser mais do que isso, você ainda consegue expandir graças ao recurso RAM Boost da Motorola, que aloca um espaço do seu armazenamento interno e simula essa memória RAM de maneira virtual, expandindo desse modo em até 24 GB total. Embora alguns testes aqui indicam que a interface da HelloWire, aqui disponível pela Motorola, precise de algumas otimizações para evitar o recarregamento de aplicativos em multitarefa pesada, por exemplo. Então nós temos aqui uma questão de otimização que ainda pode melhorar, certo? Agora, o Xiaomi Poco M8 Pro, fiel à sua linhagem em performance e o seu foco nesse sentido, adota o processador da Qualcomm Snapdragon 7S geração 4, também baseado em um processo de 4 nanômetros. E essa plataforma aqui representa um salto geracional. Nós temos aqui resultados que são visíveis principalmente ao colocarmos as pontuações em jogo. Enquanto o Poco M8 Pro atinge entre 862 a 1.077.000 pontos no AnTuTu, o Moto G86 consegue em torno dos 677 a 922 mil pontos. Isso significa não somente trazendo aqui aspectos técnicos, mas nós temos aqui uma superioridade clara e definida em aplicativos pesados. Você consegue aqui com o Poco ter uma superioridade em jogos, em edição de vídeo, aplicativos mais pesados, integrando aqui, é claro, com o motor de inteligência artificial mais avançado do Snapdragon, processamento aqui otimizado pela linhagem da Qualcomm. Nós temos aqui uma gestão mais inteligente desse processador, unida, é claro, à sua GPU Adreno, que se mostra até 78% mais rápida do que aqui encontramos no celular da Motorola, tá certo? Então é um ponto bem interessante nesse sentido, que acaba trazendo um diferencial para o celular da Xiaomi. Ambos contam aqui com as opções de 256 ou 512 GB de armazenamento, então é interessante você ter essa noção também que, dependendo da sua necessidade, você consegue aqui ter uma opção maior e, é claro, se você precisa tirar mais fotos ou gravar mais vídeos, guardar os seus aplicativos
lembre-se de priorizar esse tipo de versão superior. E lembrando que eles estarão aqui na descrição, tanto a versão de 256 como de 512, para você comprar com os melhores preços que nós encontrarmos, tá certo? Agora, não sei você, mas eu gosto muito de analisar aqui as câmeras antes de comprar um celular. É um dos pontos que eu mais presto atenção nos dispositivos, e a fotografia em 2026 não é apenas sobre contagem de megapixels, mas também principalmente sobre a qualidade do sensor e, é claro, recentemente nós temos aqui a sofisticação das inteligências artificiais nessas câmeras também, beleza? G86 aposta aqui na confiabilidade do sensor fabricado pela Sony, já conhecido no mercado, o Lithia 600 de 50 megapixels, e ele vem com a estabilização ótica de imagem. Então isso significa que nós temos aqui um celular que, além de conseguir gravar vídeos mais estáveis, ele também tem um melhor desempenho em ambientes mais escuros, em condições de baixa luminosidade para suas fotos e vídeos, tá certo? O diferencial da Motorola é a presença aqui no sensor secundário. Nós temos aqui um sensor de 8 megapixels e, além de funcionar como uma ultra-wide de 118 graus, ele também possui autofoco integrado, permitindo dessa maneira capturar imagens macro de alta qualidade sem a necessidade de um sensor dedicado de baixa resolução, que nem a gente vê por aí no mercado, por exemplo, beleza? Temos ainda aqui um sensor secundário auxiliar que permite você tirar aquelas suas fotos com o modo retrato, com aquele desfoque no fundo, tendo um melhor nível de recorte em relação ao primeiro plano, seja você, seja um objeto ou situações parecidas. E no quesito de vídeo, nós temos um G86 que se destaca ao oferecer 4K a 30 fps, tanto na câmera traseira como na câmera frontal, que traz 32 megapixels. Uma característica como essa é essencial para criadores de conteúdo, como eu, como talvez você, que priorizam aqui a questão da gravação, e principalmente ali não trazendo somente, né, a gravação externa, mas a sua própria gravação em plano de selfie, tá bem? O celular da Xiaomi, por outro lado, utiliza aqui o sensor Light Fusion 800 de 50 megapixels na parte de trás. Ele vem com uma fotografia honesta aqui, uma abertura de f1.6, o que permite uma entrada de luz superior, por exemplo, ao que encontramos na Motorola. E esse sensor é excelente na captura de fotos em HDR, preservando detalhes tanto em sombras e alta luzes também, dessa maneira garantindo fotos estáveis e vídeos sem aquele tremelique, sem trepidações, digamos assim. E assim como o Motorola, o Poco conta com a estabilização ótica de imagem também, garantindo fotos estáveis em condições de baixa luminosidade e também vídeos sem trepidações. A sua lente ultra-wide também possui 8 megapixels, focando em capturas mais amplas de paisagens e fotos com a galera, por exemplo. Agora, a Xiaomi optou por limitar a gravação da câmera frontal a Full HD 1080 a no máximo 60 quadros por segundo, embora mantenha o suporte 4K na traseira. Por outro lado, a IA da Xiaomi, integrada ao HyperOS 2, foca em recursos de edição e pós-processamento, como por exemplo o AI Erase e o AI Reflection Remover, o que oferece aqui ferramentas criativas poderosas diretamente da sua galeria. Você consegue ter esse nível de detalhes e também de resoluções sem precisar baixar aplicativos externos. E aqui nesse momento eu vou deixar algumas fotos que nós tiramos com os dois celulares em diferentes condições de luz, iluminação, cenários, para você conferir comigo e me dizer nos comentários se você achou, por exemplo, o Poco M8 Pro um fotógrafo mais interessante, digamos assim, ou se as lentes do Moto G86 te surpreenderam em nível de detalhes, em cores mais bonitas, digamos assim. Eu quero saber de fato a sua opinião nos comentários, o que é que você achou desses dois celulares. Agora, analisando aqui o que é que a gente percebeu ao tirar essas fotos.
O Poco M8 Pro, graças à abertura maior do sensor, consegue capturar imagens levemente mais brilhantes em ambientes com baixa luz. Então ele traz aqui, de certo modo, fotos noturnas com uma qualidade superior dependendo do nível ali de iluminação, é claro. Agora, o Moto G86 tende a oferecer tons de pele mais naturais e um equilíbrio ali de branco mais preciso em ambientes internos, como por exemplo esse ambiente aqui iluminado por luzes artificiais. Então nós temos aqui um ajuste da Motorola para retratos, por exemplo. Dependendo ali do que você priorize, pode ser que você prefira a Motorola ou a questão aqui presente na Xiaomi. No meu ponto de vista, a Motorola se saiu bem nesse sentido. Agora, infelizmente, no meu ponto de vista, a Motorola se saiu bem nesse sentido, tá certo? Mas a autonomia da bateria continua sendo o divisor de águas para muitos consumidores. E o Moto G86 apresenta-se em duas configurações de bateria que atendem a diferentes perfis. O modelo padrão traz 5.200 mAh, oferecendo uma autonomia que ultrapassa as 37 horas de uso moderado. Um resultado excelente, contando aqui com a sua espessura fina, por exemplo, e para aqueles que necessitam de uma longevidade mais extrema, vocês devem contar com o Moto G86 na versão Power, que eleva ali a capacidade para massivos 6.720 mAh, posicionando ele inclusive como um dos líderes do mercado em autonomia pura nessa categoria presente por aqui. Agora, estamos falando do modelo padrão, que como eu disse antes, conta com 5.200, durando ali em torno de 37 horas, digamos que um dia e meio de uso moderado você consegue nesse celular por aqui. E se você estiver perguntando aí, e a capacidade e a velocidade, né, de carregamento, como é que é, Luiz? Nós temos aqui em torno de 33 watts de carregamento rápido, o que significa que você deve levar em torno de 1 hora e 5 minutos para uma carga completa no Moto G86. O Poco M8 Pro, por sua vez, introduz uma inovação estrutural por aqui com a sua bateria de 6.500 mAh feita sob silício de carbono. É uma tecnologia que permite que a Xiaomi coloque uma capacidade muito maior em um espaço reduzido, mantendo o dispositivo relativamente fino sem sacrificar a energia. E o verdadeiro trunfo do M8 Pro é o sistema Hypercharge de 100 watts, o que significa que você carrega esse celular em aproximadamente 35 minutos de 0 a 100, o que é uma vantagem competitiva avassaladora sobre os 33 watts da Motorola. E principalmente, se você está em uma situação de emergência, é muito importante contar com uma velocidade de carregamento como essa, afinal, às vezes você está em um ambiente externo, precisa de um pouco de bateria para chamar um aplicativo para ir para casa. O celular, nesse sentido que carrega mais rápido, deve ser levado em consideração. Além disso, ele também conta com carregamento reverso de até 22 watts, o que permite que o celular funcione como um power bank para carregar fones de ouvido ou outros celulares. Então, um ponto muito interessante para se levar em consideração, sem contar aqui a eficiência energética do Snapdragon 7S geração 4, que aliada a essa tecnologia de silício de carbono, resulta em uma performance de autonomia que pode levar ele a horas e horas a fio de uso contínuo. É um ponto muito interessante, principalmente para você que mira jogar, por exemplo, no celular, ou utilizar atividades ali que consomem mais da bateria e do processador, é claro. Agora, se você quer saber também sobre o software desses celulares, sobre a questão do sistema operacional, a quantidade de atualizações, essa é a interface final entre aqui o hardware e o usuário. E nós temos aqui abordagens diferentes entre a Motorola e a Xiaomi. Enquanto o G86 roda o Android 15 sob a interface da HelloWire, a Motorola mantendo aqui a sua filosofia de ter um sistema mais limpo, digamos assim, sem aquela quantidade, como você pode perceber aqui, é um celular que vem com uma quantidade mais simples de aplicativos. Nós não temos aqui todos aqueles aplicativos pré-instalados, por exemplo, que vemos em muitas montadoras por aí.
enquanto nós temos aqui um celular que traz, é claro, destaques como, por exemplo, o Smart Connect, que permite uma integração mais fluida entre o celular, tablets e PCs, por exemplo, transformando aqui em uma estação de trabalho portátil ou em um webcam de alta qualidade. Agora, o Poco M8 Pro também utiliza o Android 15, mas sob a camada HyperOS 2 da Xiaomi, que é bem diferente da Motorola. É claro que isso daqui também entra em questão de gosto pessoal. Nós temos aqui pontos interessantes que levam considerações tanto para o celular da Xiaomi como da Motorola, tá? Nós temos aqui disposição diferente das ferramentas também, que contam inclusive com animações fluidas em ambos os dispositivos, porém a Xiaomi oferece aqui uma interface mais personalizável, digamos assim, graças aos recursos que ela disponibiliza, não somente para animações e detalhes assim de refinamento, mas também para jogos, como a questão do Game Turbo e processamento ali mais otimizado. Um ponto de atenção é o suporte às atualizações, e a Xiaomi tem prometido ciclos de suporte mais longos para a linha Poco, chegando a 4 anos de patches de segurança, enquanto a linha Moto G da Motorola tradicionalmente recebe um suporte um pouco mais limitado, a cerca de 2 anos de atualizações da versão do Android, tá certo? Ambos os dispositivos são compatíveis com a rede 5G, então nós temos aqui pontos interessantes, embora o Poco M8 Pro tenha uma leve vantagem na conectividade Wi-Fi, graças ao padrão 6E presente por aqui, tá certo? No contexto atual de preços, nós temos um Moto G86 que varia ali em torno dos R$ 1.500 a R$ 1.700 atualmente. Nós estamos falando aqui do início de março de 2026. Dependendo de quando você esteja assistindo, pode ser que esteja mais barato ainda. Já o Poco M8 Pro traz aqui valores em torno dos R$ 2.200 a R$ 2.700, até pelo lançamento mais recente. Então, pode ser, inclusive, que você encontre esse dispositivo mais em conta. Eu recomendo você dar uma olhada aqui na descrição. Vamos procurar, assim que terminar o vídeo, os melhores preços dos dois e disponibilizar para vocês aqui na descrição, tá certo? O veredito final é que a escolha entre o G86 e o M8 Pro depende da sua prioridade. Enquanto o G86 é o celular ideal para o usuário, digamos assim, pragmático, aquela pessoa que gosta de uma durabilidade, que precisa ali de um dispositivo que aguente o tranco, digamos assim, e que, é claro, conte com uma capacidade de gravação mais interessante nas câmeras, no meu ponto de vista até fotos mais bonitas, tá? Nós temos aqui um celular ideal para quem quer uso externo, por exemplo. Já o Poco M8 Pro traz aqui, digamos assim, a versão mais interessante para o usuário interno, que quer um celular power, um celular gamer, que dure ali com uma bateria extremamente interessante e um processador significativamente mais potente, trazendo aqui, é claro, tanto a questão da bateria, da velocidade de carregamento e, é claro, do poder gráfico em mãos neste celular. São pontos interessantes para cada um e eu quero saber, na sua opinião, qual vale mais a pena. No meu ponto de vista, eu pegaria aqui o G86 pelas minhas prioridades, mas pode ser que você prefira o M8 Pro e eu quero saber, se for o caso, por que você escolheu cada um desses celulares por aqui, tá certo? Me diz nos comentários, já aproveita que você desceu aqui e se inscreve no canal para não perder mais comparativos como esse e eu espero você, como sempre, no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau!